Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por estarmos reunidos aqui na presença do Pai, para celebrar o nome dEle, para exaltá-lo, para bendizê-lo. Eu sei que você veio com essa intenção no seu coração, e eu creio que o Senhor há de falar conosco, há de ministrar o nosso coração neste momento de culto e de adoração ao Senhor. Tome a sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 3. Gostaria que você desse atenção comigo ao versículo 11 de Colossenses, capítulo 3. Você pode ficar em pé, por favor, com a sua Bíblia aberta, Colossenses, capítulo 3, um pequeno versículo, e eu gostaria de destacar uma expressão que há aqui, para que nós tenhamos em mente e também em nosso coração essa verdade da palavra de Deus. Colossenses 3,11 diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Você pode repetir isso comigo? Diga: Cristo é tudo em todos. Amém. Essa é a qualidade da vida que você tem. Cristo. Pode existir algo melhor? Você pode ter uma qualidade de vida melhor do que a que você tem? Se Cristo habita em você? Se Cristo habita em você, você não pode ter falta de nada. Porque Cristo é tudo. E Ele não está em mim, Ele não está apenas em algum grupo seleto da igreja. A Bíblia diz que Cristo é tudo e está em todos. O mesmo Cristo que habita em mim, habita em você. E esse Cristo é tudo para nós. De modo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive. E o viver que agora tenho, o tenho pela fé no Filho de Deus. Então receba isso pela fé, de que Cristo habita em você. E se Cristo habita em você, você não tem falta de absolutamente nada. Você tem tudo que você precisa. Esse sentimento de falta, ou é falta de Cristo, ou é falta de assumir essa verdade pela fé na sua vida. Caso contrário, Cristo é tudo e está em todos. Você pode orar comigo e dizer: Senhor Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Porque o Senhor vive e vive em mim. Eu te louvo, porque Cristo é tudo e está em todos. O Senhor é a minha vida. E tudo que eu tenho está em ti. Por isso não tenho falta de nada. Venha, Senhor, nesta noite, encher este lugar e nos fazer plenos, como pleno tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Graças a Deus. Dê um abraço forte no seu irmão. Diga para ele: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em mim. Cristo é tudo em você. Se nós temos Cristo, não temos falta de nada. Diga isso para 2, 3, 4, 5 pessoas. Diga para ele. Diga: aceite pela fé. Se Cristo é tudo, então eu não tenho falta de nada. Ele habita em mim e habita em você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar, vamos celebrar o Senhor com alegria. Aleluia. O Senhor é tudo. Ó Senhor, nós te adoramos neste lugar. Estes louvores são para o Senhor. Espírito Santo de Deus, tem liberdade neste lugar. Ouve os louvores, ouve o nosso coração. Colocar minha fé em ti,
caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Do teu coração nesta noite, Pai. Guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, aleluia, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Acima, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Oh Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Aleluia, Jesus. De comunhão, de comunhão. Ó Senhor, de comunhão contigo, Pai. Aleluia. Aleluia. Pode começar. Ó Senhor Jesus, nós vamos para a cruz, Pai, porque foi através da cruz, Senhor, que fomos salvos, libertos, Senhor. Ó Senhor, nós te adoramos neste lugar, Pai. Só Tu és digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Ó Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, oh,
palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Aleluia, Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz. Aleluia, Jesus. O Senhor nos chamou. O Senhor nos atraiu. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor é o teu amor. Aleluia, Jesus. Fomos quebrantados pelo teu amor. Aleluia. 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 Põe mais retorno para mim, por favor. Aleluia. És nosso Salvador, Jesus. Nós o merecemos. Estamos aqui porque o Senhor nos resgatou. Estávamos perdidos. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. E se estamos aqui hoje, Senhor, é porque o Senhor nos amou primeiro. Nós seremos eternamente Teu. Eternamente Teu, Senhor. Oh, Jesus. Nós Te adoramos neste lugar, Pai. Nós Te adoramos com toda a força do nosso coração. Porque o caminho que tínhamos antes era um caminho de morte, de perdição. Mas o Senhor nos deu um caminho de vida, um caminho de salvação, um caminho conforme a Tua vontade. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, o Senhor sarou as nossas feridas, e o Senhor continua sarando as nossas feridas. Nós pecamos muitas vezes, Pai. Nós falamos muitas vezes aquilo que não deveríamos. Mas o Senhor, no seu infinito amor, nos perdoa.
És tão misericordioso. És tão amoroso para conosco, Pai. Meu Salvador, eu serei para sempre teu. Para sempre, eternamente teu. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei presente teu. Meu libertador, serei presente teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei presente teu. Meu libertador, serei presente teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei presente teu. Meu libertador, meu libertador, serei presente teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando as minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, meu Salvador, serei presente teu. Meu libertador, libertador, serei presente teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei presente teu. Meu libertador, meu libertador, serei presente teu. Aleluia, Jesus. Todos nós temos necessidades. E agora é o momento para você apresentar isso diante do Senhor. Este lugar é casa de oração. Feche os teus olhos agora. Casa de oração. É lugar que nós invocamos a presença do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. A palavra do Senhor diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E cura-os de espírito oprimido. Talvez você chegou nessa noite, neste lugar, oprimido, angustiado, ansioso, amedrontado, indeciso, com cargas e sobrecargas sobre você. Esse lugar se torna lugar de libertação, não porque é a casa de Deus. Esse lugar se torna a casa de libertação, porque Jesus está presente no nosso meio. E onde Jesus está, as coisas acontecem. As coisas acontecem por causa de Jesus. E Ele está aqui porque Ele habita em mim, habita em você.
Coloque agora diante do Senhor a sua necessidade. Queria convidar você a vir aqui à frente, se ajoelhar no altar de Deus como um ato simbólico da sua entrega. Da entrega do seu coração e da sua necessidade diante de Deus. Pode apresentar diante do Senhor em oração. E saiba que o nosso Deus tem os seus ouvidos atentos à oração que se fizer. Vem como símbolo da sua confiança em Deus. E entrega isso diante do Senhor. E descansa nele. Porque se Deus não puder fazer, ninguém mais pode. E eu quero lhe dizer nesta noite, porque a palavra do Senhor nos dá garantia, Ele pode fazer. Ele pode. Deixe o Senhor levar o seu peso, a sua sobrecarga. Diga para o Senhor nesta hora o que você precisa, mas confie nele de todo o seu coração. Vamos declarar: meu Salvador, serei para sempre teu. Meu Libertador, serei para sempre teu. Essa ideia de abandono que você tem tido no seu coração não procede do Senhor e você sabe disso. Lance fora essa ideia. Confie nele. E as coisas vão mudar. Ore, coloque diante do Senhor. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Você pertence a Jesus. Meu libertador. E Ele é a sua libertação. Jesus é a sua libertação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu Libertador, meu Libertador, serei para sempre teu. Aleluia. Se você não veio aqui à frente para interceder nesse momento, para colocar a sua intercessão, você se torna um intercessor. Nesse momento nós só temos dois grupos aqui. Aqueles que recebem intercessão e aqueles que intercedem. Nós não temos assistentes. Culto não é lugar de assistência. Culto é lugar de participação. E você participa desse momento. Então eu queria que você estendesse a mão para cá. E intercedesse agora. Abre a sua boca e diz: Senhor, abençoa o meu irmão. Abençoa. Senhor, cuida dele, ele que está lá na frente, Senhor, cuida da necessidade dele. Estende a tua mão, abre os teus lábios agora em intercessão, em nome de Jesus, querido. Em nome do Senhor. Senhor, nós estamos aqui na tua presença santa, porque nós cremos que o Senhor cuida de nós. O Senhor está, ó Deus, nesse processo todo da nossa vida. Aleluia. O Senhor está, ó Deus, nessa situação inteira. Não existe nada, Senhor, nesta situação que fugiu ao teu controle. O Senhor está ali. O Senhor continua sendo o comandante. Aleluia. O Senhor continua sendo aquele que está tomando as rédeas nas suas mãos. O Senhor nunca, jamais perdeu o controle. Por que tu temes, diz o Senhor? Por que te angustias, diz o Senhor? Levanta a tua cabeça, sou teu Deus. Te chamei quando tu não eras e não me conhecias. Senhor, eu peço a Ti nesta noite, que o Teu Santo Espírito levante esse Teu servo, coloque-o de pé, cabeça erguida, porque ainda que um exército se acampe contra Ti, Tu não temerás, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Senhor, traz a restauração que essa vida precisa. Traz a libertação que essa família carece. Traz a cura, Senhor, que esta irmã necessita. Tira o medo do futuro. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas nas mãos.
O tempo é dele e o futuro é dele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E que a paz do Senhor, Pai, que excede todo entendimento, seja derramada agora sobre esse lugar como um bálsamo sobre cada coração. Que nós nos ergamos na Tua presença, Senhor, porque nós não fomos chamados para a derrota, mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo por Cristo Jesus. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Fique de pé, querido. Erga as suas mãos ao céu. E declare a sua confiança em Deus, dizendo: meu Senhor, meu Salvador, eu serei para sempre teu. Declare essa confiança no teu Deus, porque Ele não te desampara, Ele não te deixa, e você não será envergonhado. Aleluia. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, meu libertador, serei para sempre teu. Mais uma vez, meu Salvador, aleluia. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, meu libertador, serei para sempre teu. Com toda a força do seu coração agora, diga ao Senhor: meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, meu libertador, serei para sempre teu. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão. Fala para ele: continue firme. Continue firme. Continue firme, querido. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pode se assentar um instante, por favor. Nós temos alguns avisos muito importantes. Então eu queria que você pudesse dar atenção a esses avisos. Eu vou pedir ao nosso irmão Arthur. Pode vir, Arthur. O Arthur tem um aviso a respeito do nosso colégio, Colégio Água Viva. Você recebeu aí dentro do seu boletim um encarte com algumas informações a respeito do colégio. E agora o Arthur vai especificar, detalhar essas informações. Graça e paz, irmãos.
Amém, boa noite a todos. Continue firme, o Senhor acabou de falar conosco. Continue firme, não desista. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo, meu irmão. Amém. E eu venho trazer um testemunho de que o Senhor é conosco. Primeiro slide está aqui, ó. Essa foto é recente, eu gosto sempre de passar. Você vê à frente, no primeiro plano, um menininho e atrás uma menina. Numa sala de educação infantil, orando dentro de sala de aula. Eu tenho certeza que há 20 anos isso já acontecia dentro da igreja. E nós transportamos a igreja para o Colégio Água Viva. Há 20 anos, pessoas que estão aqui já oravam para que o Senhor mostrasse qual seria a área que nós poderíamos atuar enquanto um projeto social. E foi para a área de educação. A palavra de Deus nos diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós fazemos educação para a glória de Deus. Amém? Então, há 20 anos, que nós vamos comemorar daqui a 3 meses, 4 por aí, nós instituímos o Colégio Água Viva, há 20 anos. E há 20 anos ele tem sido um lugar onde nós adoramos e somos abençoados e recebemos do Senhor um mundo de bênçãos. Dentre essas, próximo slide e último. Próximo e último slide. Aí. É o avanço que ele fala. Vai adiante, coloque o passo à frente. Aumente tua tenda, finque as estacas maiores. Isso aqui, gente, a ida nossa para o ensino médio é uma prova da existência de Deus. Por quê? Há 9 anos nós estamos no ensino fundamental, formando até o 9º ano. Forma-se no 9º ano e muitas famílias, não todas, obviamente, solicitam. Por que vocês não têm o 9º ano? É uma bênção para o meu filho, lá nós nos encontramos, meu filho está tendo um bom rendimento e etc, etc, etc. Mas nós sempre falamos, Senhor, uma direção. Nós precisamos primeiro do Senhor. Posteriormente, o Senhor nos diz, além de uma direção minha, depois vocês verão que estão em condições de avançar mais um passo e entrarem no ensino médio. Isso aconteceu já há alguns anos, há 2 anos. O Senhor já disse, avance, mas observem que eu vou mostrar para vocês como que vocês poderão avançar e por que avançarão, porque vocês terão a certeza de que eu estarei com vocês. Eu já disse aqui que houve um momento em que um dos diretores de uma escola tradicional são escolas que têm mais tempo que nós, portanto tem um nome mais disseminado na cidade, tá? Isso chama uma escola mais tradicional. Um diretor me chamou e disse, vocês estão de parabéns porque os alunos que vocês nos entregam no 9º ano são alunos com uma excelente formação pessoal. São pessoas que agregam na minha escola, não fazem divisão, são pessoas que diferenciam a minha escola do que era com a presença deles. Fiquei longeado, fiquei assim, cheio. Falei, Senhor, que maravilha. Isso faz uns 3 anos. Além disso, são pessoas que têm um bom conhecimento da parte educacional, da parte de conteúdo que é exigido em escola. Eu falei, glória a Deus. Esse ano, meu irmão, foram mais 2. Mais 2 que falaram isso para mim, meu irmão. Eu falei, cheio, estamos ao caminho. Aí Deus, é uma amostra de que Deus está falando conosco, dizendo, além de vocês terem o diferencial, que é ter alunos com rendimento muito bom, médio e mais baixo. Isso é normal, meu irmão. Todos nós somos assim. Eu nunca fui o melhor, nunca fui dentro de sala de aula. Mas o meu Deus era o melhor. Sempre foi o melhor. E desses meus alunos, nossos alunos, tem aquele com um excelente rendimento, médio e mais baixo. E eles têm o melhor, que é a presença de Deus. E eles serão, com absoluta certeza, bem-sucedidos. Sejam esses melhores, que muitas vezes eu ouvi elogios numa dessas escolas tradicionais, os melhores. Sejam esses medianos ou os que têm mais dificuldade. É por isso que a nossa escola é inclusiva, ela recebe a todos, porque tem a certeza que todos serão vencedores por aquele que nos está dirigindo. Todos serão, irmãos. E aí Deus mostrou claramente, se vocês já estão tendo alunos com excelentes resultados, só para você ter uma ideia, esse ano ficamos em 1º e 3º lugar no concurso de bolsa de uma escola daqui da cidade. Em outra escola, 1º, 5º e 6º. Impressionante. Há 2 anos, 1º e 3º em uma, 4º e 5º em outra. E assim vai se sucedendo. Deus só está dizendo, vocês estão no caminho certo, vocês estão formando pessoas com rendimento altíssimo, com pessoas com rendimento mais médio e outros com rendimento não
ao alcance deles, mas todos serão bem-sucedidos, porque eu farei com que eles entrem no mercado, sejam homens, sejam mulheres dignas de levar o meu nome. Então, isso aqui é para a glória de Deus, isso aqui é para que nós, enquanto comunidade, continuemos firmes, junto à vitória que Ele nos pronunciou hoje aqui, e nós vamos vencer mais uma etapa que será construída no Colégio Água Viva. Amém? Muito obrigado. Eu gostaria que o Jean orasse por esse projeto, por essa empreitada. Amém. Vamos orar pelo Colégio Água Viva, vamos colocar diante do Senhor. Essa que não é apenas uma instituição de ensino, é um campo missionário. Deixa eu te dar um testemunho. Outro dia o Giovanni, era sexta-feira, é o dia do brinquedo. O Giovanni ia levar o brinquedo e ele pegou a Bíblia para levar. Aí eu falei para ele, Giovanni, a Bíblia não é um brinquedo. A Bíblia a gente leva para a igreja. Ele disse para mim assim, mas pai, a escola é uma igreja. Lá a gente lê a Bíblia e a gente ora. Então isso é uma bênção, querido. Eu não sei se alguém ouvindo isso diz, que coisa ruim. A gente tem que aprender a separar. Deixa eu te dizer uma coisa. O melhor ensino é um ensino que vem de Deus. Então a gente precisa crer nisso. E se o seu filho tiver esse ensino que vem de Deus, ele será abençoado por Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela vida desta escola que o Senhor colocou nessa cidade. Essa escola é para abençoar esta cidade. É para trazer um ensino, Senhor, que não é apenas da sabedoria humana, mas da sabedoria do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Por isso nós pedimos que esta sabedoria continue sendo derramada, ó Deus, sobre esta escola. E agora nós oramos que ela seja abençoada na pessoa do seu diretor, que é o nosso irmão Arthur. Que ele continue tendo a visão do céu, a visão do Senhor, e fazendo daquele lugar, Deus, um campo onde o teu nome é glorificado, exaltado e bendito. Onde o Senhor está ali presente para abençoar vidas. Que seja assim, Senhor, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Amém. Irmãos, o motivo de eu estar aqui falando agora, nesse momento, é em função do testemunho que aconteceu no nosso acampamento agora, recentemente, semana passada, dia 30, 31, 1 e 2 de novembro. Nós vamos passar um vídeo, um minuto aí, pode, para a gente ver um pouquinho do que aconteceu. O tema era esse, né? Imagem 3D, tipo assim, seja uma figura. Depois eu explico o que é isso. Conhece esse cara aí? Pregou sentada. Vocês verão a imagem não só dos nossos meninos aqui, adolescentes e jovens da nossa igreja, mas por um momento também nós veremos, se der, né? As crianças que participaram conosco do Bandeirantes, Projeto Alvo, que estava conosco, 60 crianças fora os adultos. Eu não conheço esse menino, não. Nesse dia, esse rapazinho aí, o João, confessou Jesus Cristo. Onde me esconderei do seu amor? Essa especificamente é a galera que estava no acampamento mesmo. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar. Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto. Rapidamente, tem que ser rápido mesmo. Irmãos, não deu, tem 6 minutos de vídeo. Quem quiser ver, nos procure. No sábado, especificamente, nós tivemos essa participação das crianças do Projeto Alvo. Mesmo a chuva não foi o problema. Não foi. Eu fiquei impressionado porque a gente fez uma programação light lá para a galera curtir mesmo. Não tinha essa coisa de levantar às 7h30 da manhã para 8 horas tomar café, não. A gente levantava mais ou menos umas 8h30, 8h40, quase 9 horas para tomar café 9 horas. Até as 9h30, 9h40 tomava café. Depois, a gente estava light lá. Mas 9 horas da manhã, na hora que eu saí do chalé lá embaixo,
A hora que eu vejo, eu tive uma visão lá em cima da piscina, a galera toda, os meninos do Projeto Alvo, pulando dentro da piscina, com chuva e tudo. Não dá para acreditar. E foi esse cenário do começo ao fim do dia, até às 7 horas da noite, quando nós finalizamos com um jantar para eles. Então eles tiveram ali um dia intenso, né, que eles nos emocionaram, participaram de todas as nossas programações. Foi muito bom ter esse dia com eles. Eu acho que foi marcante. Me lembro do Emerson e a Nelma distribuindo os kits, né, que nós fizemos para eles com doce, biscoito. Você via que as crianças estavam acabadas. E quando elas, com certeza, a hora que elas entraram dentro do ônibus, elas dormiram, com certeza. Dormiram em paz, né? Porque foi intenso. E nos outros dias foi muito bom também, participação de muitos adultos, casais, filhos. Gostei muito dessa participação de unir gerações. É isso mesmo, um projeto família. É um projeto família. É o que nós queremos para a nossa igreja. Que todos os ministérios sejam movidos com pais, né, adolescentes, jovens. E a gente acaba descobrindo que o evangelho, a linguagem do evangelho, é a única linguagem que consegue e tem o poder de unir gerações. Se o mundo não consegue criar uma linguagem que une o pai que tem a crise com o filho, o adolescente que tem a crise com o menor, o adolescente que tem a crise com o jovem, ou com o jovem que não tem conexão com o mais idoso ou mais velho, o evangelho consegue fazer isso. O evangelho conserta o jovem para respeitar o mais idoso. O idoso consegue tratar bem do jovem também, entendê-lo, né, nessa pós-modernidade, enfim. Mas é isso, nosso acampamento trabalhou a imagem 3D, tipo assim, seja uma figura. Rapidamente. Imagem tem tudo a ver com 3D, mas não 3D do mundo. Imagem 3D do caráter de Deus. Do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Imagem do caráter de Deus. Tipo assim, é uma linguagem do jovem, né? Tipo assim, né? Ele fala tipo assim. Mas tipo é a palavra para torna-te padrão dos fiéis. Padrão, a palavra padrão é tipos. Tipos, no grego. Literalmente, tipo, uma figura, uma imagem. Então a gente pegou isso para fazer assim, tipo assim, seja uma figura do jeito de Deus. Do jeito que Deus quer. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então nós trabalhamos nessa perspectiva de que a imagem de Deus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando no nosso caráter. Tipo assim, acontece do jeito de Deus. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus faz tipo assim, do jeito dele. Amém? Nós, rapidamente, quero agradecer todos. Não posso deixar de falar isso. Todos, que de alguma forma intercedeu em oração, né? Para nos ajudar aí. Outros que botaram a mão no bolso. Gente, obrigado por cada vida. De manhã eu não pude falar isso, esquecemos desse momento. Toda pessoa assim, e a gente sabe, a dificuldade é geral. Mas as pessoas se esforçaram para nos ajudar e financiaram vidas para estar lá. Queremos agradecer a Deus pela vida de vocês que de alguma forma financiaram isso. Amém? Depois a gente conversa com as pessoas aí individualmente. Deus os abençoe. Rapidamente, tipo assim, demorado, né? Vem. Graça e paz, igreja, tudo bem? Meia hora eu vou querer também, tá? Tipo assim, eu estou aqui representando o Ministério de Família, atendendo um pedido do Márcio e da Nelma. Sexta-feira agora, dia 13/11, na chácara do Cláudio Marvulo, Chácara dos Laranjais, o endereço eu não sei a rua, mas é fácil. Entrou lá dentro, vai achar, porque vai ver muita gente reunida. E o testemunho é do Silvio e da Denise. O Silvio e a Denise são os líderes, os coordenadores do curso Educação de Filho à Maneira de Deus. Eles têm um testemunho lindo, emocionante e muito forte. Eu convido todos os casais a comparecerem. Tem sido muito legal. Quem aqui tem ido nessas reuniões de casais, levanta a mão.
Abaixa a mão. Quem aqui não tem ido nessa reunião de oração dos casais? Levanta a mão. Tem que ter mais mão aí levantada. Tá certo. Então é para vocês que eu vou falar hoje. É meia hora só, viu, pastor? Gente, a igreja enquanto a gente tem visto aí rodas na cidade, nos clubes, nos restaurantes, falando de crise, falando de só notícia ruim, e a gente não precisa dar nome para as notícias ruins, tem um pessoal aqui na igreja, alguns casais, reunindo casais para falar de coisa boa, para trazer boas novas, para trazer notícias boas, para ganhar casais para Jesus. É o momento de vocês estarem reunidos com pessoas que só vão falar do bem, que vai ser um momento maravilhoso, gostoso, emocionante. Então eu gostaria que vocês, casais, tiver algum casal de amigo, convida também, estejam lá dia 13/11, agora, a partir das 8 horas, é isso, Josivaldo? Chácara dos Laranjais, o endereço? Rua Santo Raineri, número 400. Santo Raineri Primo, número 400. Quem tiver interesse de ir, de levar algum casal de amigo, procura o Josivaldo. Josivaldo, para quem não conhece, levanta a mão. Todo mundo viu o Josivaldo ali? Amém? Amém. Procura ele, porque precisa dar o nome, porque a gente quer estar preparado para receber vocês, com cadeiras, uma acomodação legal. Então, procura o Josivaldo, dá o nome, ele vai estar na porta, lá na saída do culto, vocês dão o nome lá certinho, e eu espero que todos compareçam. Estão perguntando o que precisa levar ali? Olha, um pratinho de salgado e um refrigerante, é isso? Um pratinho de salgado e um refrigerante, só isso. Porque depois, no final do testemunho, tem aquele momento de alegria, de comunhão, e a gente também, ninguém é de ferro, come um pouquinho, tá certo, irmão? Amém? Então eu gostaria que todos vocês estivessem lá. Procura o Josivaldo na saída. Você vai estar lá? Procura meu pai. Fala. Você procura meu pai quando terminar a igreja. Tá, procura o pai dele no final da igreja, tá, gente? Deus abençoe a todos vocês e obrigado. Quero ver vocês lá, tá? Amém. Deus nos abençoe. Queridos, nós vamos ofertar ao Senhor. Queria convidar você a fazer isso com muita alegria agora, com adoração, com louvor ao nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Enquanto nós cantarmos ao Senhor, nós temos a oportunidade de ofertar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Faça isso com alegria. Nós não somos obrigados a nada, nós fazemos com alegria e gratidão no coração. Esse é o motivo pelo qual nós ofertamos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos porque tu és um Deus grande e o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas a ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos muita alegria, não se assente, permaneça em pé um instante, por favor. Nós temos muita alegria em receber todos aqueles que estão nos visitando hoje, pela primeira ou pela segunda vez. Você que está conosco novamente, talvez tenha vindo hoje depois de uma longa temporada longe. Nós queremos louvar o Senhor pela sua vida, que Deus te abençoe poderosamente. Você que nos visita hoje pela primeira, pela segunda vez, por favor, permaneça em pé, não se assente. Nós queremos conhecer você. Fique de pé. Se você está nos visitando, fique em pé. Ali, à minha direita, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo entre nós, querido. Tá bom? Mais alguém? Receba o nosso carinho e também essa lembrança da nossa comunidade que está chegando aí. Essa lembrança vai chegar até o irmão. Nós queremos... Aqui, Juarez. Dá um sinal com a mão, querido. Aí. Que Deus te abençoe. Esperamos vê-lo outras vezes aqui entre nós, tá? Deus abençoe. Amém. Irmãos, a nossa conferência missionária está se aproximando. Dos dias 19 a 22 de novembro, nós teremos a 27ª edição da conferência missionária. Chamado missionário, uma obediência sem fronteiras. Nós teremos a presença do Ricardo e a Tina Mattioli, dia 19, e depois todos os dias da conferência, dias 20, 21 e 22, o Ricardo e a Tina estarão testemunhando. Durante todos os cultos, eles terão um espaço para o testemunho missionário. Mas eles pregarão no dia 19, na abertura da conferência. Nos dias 20 e 21, o pastor Silas Tostes estará conosco. Pastor Silas é um grande expoente de missões no Brasil.
alguém que pensa missões, é um pastor presbiteriano, é um dos organizadores do CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, e ele estará conosco aqui nos dias 20 e 21, sempre às 20 horas. E no dia 22 nós vamos encerrar a conferência missionária com a presença do pastor Naaman Mendes, que é um pastor da nossa igreja, da IPI. Naaman pastoreou a IPI de Maringá por vários anos, saiu do país, pastoreou numa igreja presbiteriana em Boston, também por alguns anos, e agora retornou ao Brasil, e ele vai estar conosco aqui no dia 22, nos dois cultos, das 10h20 e das 19 horas. Como se não bastasse a bênção de nós termos a 27ª conferência acontecendo dos dias 19 a 22, nós teremos uma pré-conferência. E a pré-conferência acontecerá no próximo domingo, dia 15. Nós teremos a presença da missionária Carla Maria de Lima. Carla é uma pernambucana que está há alguns anos na Croácia, trabalhando como missionária naquele país. Há algum tempo atrás, esse ano, no começo do ano, nós tivemos aqui o presidente da Missão Cristã Europeia, que é o pastor Léo, que pregou a palavra, esteve conosco, e ele nos apresentou um pouco da Carla. Talvez você não esteja lembrando, mas ela é aquela missionária que faz acampamentos com jovens não cristãos na Croácia. E ela se fará acompanhada de 2 jovens croatas que são resultados deste acampamento. Elas estarão com a Carla aqui no próximo domingo, dia 15, nos 2 cultos. E eu espero vê-lo aqui para esse momento de pré-conferência. Já mobilizando, impactando o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Você não recebeu nesse boletim os encartes, né? Mas nós temos vários encartes lá da conferência missionária, panfletos que você pode distribuir. Leve com você, né? Distribua para outras pessoas, convide pessoas para estarem conosco em nossa conferência missionária. As crianças, por favor, podem vir aqui à frente. Nós vamos agora orar, o pastor Guto vai estar orando pelas crianças, e elas estarão indo para o culto infantil. Estenda sua mão aqui à frente. Vamos orar por elas e com elas. Pai bendito, obrigado pela geração presente no nosso meio. Geração essa que existe e acontece para a honra e glória do Teu nome. Geração essa que deve saber, sim, Deus, que o Senhor é Salvador e Senhor e Criador da vida delas. Que também elas devem saber, Pai, que elas são herança do Senhor, criadas para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-as, Pai, ali naquele momento que elas terão ali embaixo no culto delas, e que elas saibam, Pai, que ali o Senhor Jesus Cristo se torna Senhor da vida delas. Que esse evangelho pregado, anunciado na linguagem deles, possa tocar nos coraçõezinhos deles, no espírito, na alma deles, e desde já sendo impactados pelo poder do Teu Evangelho que transforma, que muda, Pai, e que protege essa geração desse mundo. Pai, por isso cubra elas com Teu sangue e dê ordem aos Teus anjos a respeito delas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Nós teremos nosso coral, por favor.
Amém. Louvado seja o Senhor. Abra a sua Bíblia, meu irmão, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler do verso 28 ao verso 30. Meu querido, se o culto encerrasse agora, eu sairia muitíssimo edificado desse culto. Eu creio que você também. Deus já falou conosco através de cada canção, enquanto oramos a Ele. Que bênção é nós podermos ter esse encontro com Jesus. É este encontro de fato que faz diferença em nossa vida. O que nós precisamos é da presença de Jesus. Cristo é tudo em todos. Mateus capítulo 11, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Há duas expressões aqui que eu quero destacar, porque essas duas expressões fazem com que nós entendamos esse texto. São fundamentais para você compreender o significado do texto. A primeira expressão é vinde a mim. E a segunda expressão do verso 29 é aprendei de mim. Verso 28, vinde a mim. Verso 29, aprendei de mim. Vamos dizer? Diga, vinde a mim, aprendei de mim. Amém. Essas duas expressões, elas são expressões centrais nesse texto e que nos ajudam a entender o que é que Jesus estava fazendo, o que é que Jesus estava falando ao declarar, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A expressão vinde a mim é uma expressão que nos fala de um convite irresistível de Jesus. Por que eu chamo esse convite de convite irresistível? Porque muitas vezes nós pensamos que a salvação é resultado de alguns eventos que podem acontecer na vida de uma pessoa. Você talvez já tenha pensado assim, bom, se aquela pessoa da minha família, aquele meu familiar, ou aquela pessoa do meu trabalho, se ela tivesse um milagre, se ela assistisse um milagre na vida dela, ela se converteria. Mas milagres não necessariamente são garantia de que a pessoa vai se converter porque foi alvo de um milagre ou porque assistiu um milagre. Se você prestar bastante atenção, esse texto começa lá em cima. Lá por volta do versículo 20, mais ou menos, Jesus fala a respeito das cidades impenitentes. Então Jesus diz assim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se os milagres que tivessem acontecido, esses mesmos milagres que aconteceram na cidade de vocês, em Betsaida e Corazim, tivessem acontecido em Tiro e Sidom teriam se convertido. Teriam se arrependido dos seus pecados. Ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivessem ocorrido os milagres que ocorreram em ti, Cafarnaum, Sodoma teria se convertido. Teria se arrependido dos seus pecados. Assistir um milagre, ser alvo de um milagre, não é garantia de que a pessoa vai receber Jesus na sua vida. Porque o milagre não salva. O milagre apenas aponta para Jesus. E se a pessoa, ao ver Jesus na cruz, se arrepende dos seus pecados, aquele milagre cumpriu a sua função. Se não, preste bastante atenção. O milagre se torna inclusive um agravante no dia do juízo.
Porque Jesus diz assim: de modo que tu, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, sofrerão maior juízo. Elas viram milagres, mas não se arrependeram. Jesus diz: haverá maior juízo para vocês. Se tornou um agravante. Às vezes nós pensamos que somos nós quem alcançamos a salvação. Isso é um grande absurdo. Ninguém se ajoelha. E quando se ajoelha, ora dizendo assim: Deus, eu me agradeço por ter alcançado a salvação. Alguém ora assim? Deus, eu sou muito grato a mim mesmo porque eu alcancei a salvação. Como é que nós oramos quando nós nos ajoelhamos? Senhor, eu te agradeço porque tu me deste a salvação, porque o Senhor me salvou. E Jonas diz: a salvação pertence ao Senhor. Se você ler o verso 27, a palavra de Deus diz no verso 27 o seguinte: tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A salvação é uma revelação, de modo que é Jesus quem revela o Pai. E ninguém conhece essa salvação se o Filho não quiser revelar. Se ele quiser, é revelado. Mas sabe de uma coisa? A nossa conversão é um convite que Jesus diz assim: vinde a mim. Às vezes nós pensamos que somos nós que estamos indo a Ele, não é? Mas na verdade, Ele já se revelou a nós, e agora, esse convite é para que nós respondamos de maneira positiva àquilo que Ele já está falando ao nosso coração. Esse convite irresistível é aquele convite que Jesus faz: vinde a mim, porque Ele já quis se revelar, e porque Ele se revelou ao nosso coração, agora nós já estamos prontos para responder de maneira positiva a este convite. Por isso esse convite é um convite irresistível. E eu queria que você observasse comigo esse texto, porque ele nos fala desse convite irresistível, que não é um convite, queridos, para nós irmos a uma igreja. É um convite para nós irmos a Cristo. E por que Jesus diz: vinde? Porque nós nos distanciamos. O convite para vir é porque nós nos distanciamos dele. Sabe quando nós nos distanciamos dele? Em Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, causou uma ruptura entre o homem e Deus. E essa ruptura nos distanciou de Deus. Então é necessário que Deus nos procure e então diga: vem a mim. Vinde a mim. Mas não é um convite para você vir à igreja. Não é um convite para você participar de uma reunião social. Não é um convite para mudar apenas a agenda de domingo. Porque antes, no domingo à noite, você ficava em casa, assistindo qualquer programa da televisão, ou fazendo qualquer outra coisa, ou saía com a sua família para comer uma pizza, sei lá. Mas agora a sua agenda mudou e domingo você vem para a igreja. Não, não é um convite para isso. O convite de Jesus é um convite para nós irmos até Ele, para termos um relacionamento pessoal com Jesus. Relacionamento pessoal. Sabe por quê? Porque a Bíblia não salva ninguém. Quem salva as pessoas é Jesus. A Bíblia é apenas a fonte que nos revela a salvação. E quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Quando você tem um encontro com Cristo, então você tem a verdadeira experiência de salvação. Por isso Jesus diz: vinde a mim. Esse convite, que é um convite para um relacionamento pessoal, é também um convite exclusivo. Preste atenção nisso. A mim, diz Jesus. Porque eventualmente nós procuramos algumas boias de salvação por aí. Eventualmente nós vamos elencando algumas boias de salvação que nós presumimos que podem nos livrar do mal.
uma notícia para todos nós. Nós estamos num grande navio. Esse navio está em alto mar. O casco já sofreu um dano irreparável. Estamos em naufrágio. O navio vai afundar. E tem apenas uma boia. Essa boia é Jesus Cristo. Mas é suficiente para todos quanto quiserem se agarrar a ela. A porta da arca está aberta. Mas o dilúvio vem aí. A arca é Jesus, entre nela e será salvo. De modo que a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e será salvo. Não é crença em uma religião. Não é crença em uma igreja. Não é crença em um pastor. É crença numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. De modo que a Bíblia diz que em nenhum outro nome há razão para que sejamos salvos. E ninguém mais importa, a não ser nesse nome que sejamos salvos. É em Jesus que está a nossa salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Exclusividade. Mas é uma exclusividade também que nos fala de uma inclusividade. Vinde a mim todos. Se bem que é verdade que o texto nos fala nessa relação de exclusividade, inclusividade, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque as pessoas que pensam não estar cansadas ou sobrecarregadas, ou que vão alcançando alguns alívios, ainda que sejam alívios momentâneos, porque só são momentâneos, e pensam não precisar de liberação dessa sobrecarga, não vão até Jesus. Quem não entende que o barco, que o navio já está naufragando, irá afundar, continua ouvindo o som do violino na sala VIP do Titanic. Sabiam disso? Hinos cristãos. O Titanic está afundando e tem um grupo na sala de jantar ouvindo hinos ao som de violino, mas não sabe que o navio está afundando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, há uma diferença entre alívio e descanso. A conversão a Jesus, que é o vinde a mim, produz alívio. Produz alívio. Qual que é a diferença entre alívio e descanso? Eu vou contar de novo. Hoje de manhã a gente estava numa reunião de oração. E eu cheguei na reunião de oração e chegaram outros irmãos para a reunião de oração. E eles começaram a conversar entre eles. E eu estava ali procurando um texto que estava na minha mente para ler, e eles conversando entre eles. Em um determinado momento, um disse assim, eu daria tudo para ter 38 anos de novo. Então você imagina qual a idade desse irmão. Aí ele disse assim, quando eu tinha 38 anos, eu saía de manhã aqui de Marília, ia em São Paulo, fazia tudo que tinha que fazer, voltava, chegava aqui inteiro. Agora eu vou, chego lá, não dou conta de voltar. O outro disse assim, é verdade, eu comecei a sentir o peso da idade depois dos 50. Porque agora eu vou lá no meu carro, estou aspirando o carro, parece que nunca acaba. E tal, e aqui, cada um contando a sua experiência para ver quem ganhava. Aí eu fiquei pensando assim, aí está a diferença entre alívio e descanso. Alívio é quando você faz essa viagem longa, chega no lugar e diz, ufa, cheguei. Isso é alívio. Descanso é só quando você encontra uma cama, depois de um bom banho, depois de ter se alimentado, deita e diz, agora posso dormir a noite inteira. Isso é descanso. Alívio é ter chegado. Descanso é poder repousar de fato. Aí a Bíblia diz que a conversão,
O vinde a mim, que é a conversão, o que produz em nós? Produz alívio, tira a carga. Quando nós vamos até Jesus, nós saímos da morte para a vida. Quando nós vamos até Jesus, nós somos livres do império das trevas e entramos no reino do Filho do seu amor. Quando nós vamos até Jesus, nós saímos de uma condenação eterna para a libertação eterna. Isso nos dá alívio, porque antes nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida, e vida em Cristo Jesus, e isso nada pode mudar. Nada pode mudar. Isso é um grande alívio, deveria ser o maior alívio, é você saber, estou seguro, tenho uma boia, estou em alto mar ainda, mas essa boia não me permitirá jamais afundar. E em breve eu chego em Porto Seguro. Isso é alívio. Mas em seguida Jesus diz, aprendei de mim. E o que é aprender de mim? A conversão a Cristo é como uma porta que se abre para uma nova vida. Jesus diz em João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, sairá e achará pastagem. Você entende isso? Jesus é uma porta, mas é uma porta que se abre para uma nova vida. Não é uma porta que se abre para um quarto escuro e fechado, não. É uma porta que se abre, quando você entra por ela, a Bíblia diz, você entrará e sairá. Olha que coisa extraordinária. Você entra, mas sai e encontra pastagem, encontra alimento, encontra uma nova vida, é uma nova realidade. É uma nova realidade. E é aí que entra o aprendei de mim. Porque se o vinde a mim é um convite irresistível de Jesus para a conversão, o aprendei de mim é um chamado para o discipulado junto a Cristo. Para nós aprendermos dele. Não há conversão sem discipulado. Quando nós entramos por essa porta, ali se deflagrou um processo, que é o processo contínuo de transformações em nossa vida. E como é que esse processo acontece? Acontece através do aprender de mim. Nós passamos a aprender de Cristo. E Ele passa a nos ensinar. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo? O que é um jugo? O jugo era uma peça de madeira que muitos talvez conheçam por canga, que era usada para colocar sobre um animal de tração, um boi, um cavalo, para que ele puxasse o arado. Essa linguagem está muito clara para aqueles que estão ouvindo Jesus. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Porque eles entendiam que jugo era essa peça, essa canga que era colocada sobre o animal, e o animal trazia, puxava o arado, e assim facilitava o trabalho do agricultor. Mas é interessante que nessa cultura, cultura judaica, e também na nossa cultura, eu acho que eu estava assistindo isso sexta-feira no Globo Repórter, falando sobre o Maranhão. Lá no Maranhão ainda, pessoas que fabricam os carros de boi. E aí você vê a canga. Não sei quem assistiu aqui. Assistiu, seu Oswaldo? Interessante, né? Você vê lá a canga, vê o jugo. Geralmente, o jugo era duplo. Colocava-se um animal ao lado de outro animal, para que ambos pudessem juntos puxar o arado. Normalmente colocava-se um animal já domesticado, um animal mais velho, e um animal mais novo que precisava aprender ainda esse processo, porque os animais mais novos tinham alguma dificuldade. Às vezes eles empacavam, às vezes eles queriam mudar de direção, e o animal mais velho, como já estava acostumado àquilo, ele não permitia que o animal mais novo fizesse isso, e acabava treinando esse animal, domesticando esse animal.
Aí Jesus vem para nós e diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe por quê? Jugo nos fala de união. Jugo nos fala de unidade, entre harmonia, entre sociedade. Lembram do apóstolo Paulo? Não vos ponhais em jugo desigual. Ele está dizendo, não se ponha numa sociedade desigual com alguém. Não é possível você colocar sob a mesma canga um jumento e um boi, porque são animais diferentes. Não vos ponhais em jugo desigual. O jugo, então, nos fala dessa ideia de união, de harmonia, de sociedade, de um com o outro, de um animal com o outro. Daí vem a palavra cônjuge. A palavra cônjuge vem de mesmo jugo. Com o mesmo jugo. Né? Cônjuge. Aí quando você, mulher, abençoada por Jesus, olha para o seu marido e diz assim, você é um cavalo. Cônjuge. Mesmo jugo. Se ele é um cavalo, você é o quê? Bom, eu não falei nada. Mas você entendeu? Cônjuge fala de estarmos em parceria. O que Jesus está falando para nós quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo? Jesus está falando, você precisa agora caminhar do meu lado, porque eu vou te ensinar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lá no mundo, as pessoas te batem no rosto e você corta o pescoço dela. Olho por olho, dente por dente. Quando você entra por esta porta, um novo mundo se abre para você. E em Jesus, o que acontece conosco, querido? Se alguém te ferir numa face, dê também a outra. Se alguém quiser ir contigo uma milha, caminha com ele a segunda. Se alguém lhe quiser a túnica, lhe dê também a capa. Perdoai a todos os que vos ofendem. Amai os vossos inimigos. E então Jesus vai dizendo, agora em diante você vai aprender de mim. Mas esse aprendizado, querido, não é teórico. É o aprendizado do dia a dia. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, e a gente vai para o caminho. E é no caminho que Jesus nos ensina a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou, a aceitar como Ele aceitou. É no caminho, é junto com Ele. Porque nós não temos forças para fazer isso. Mas glória a Jesus, porque já não sou eu mais quem vive, mas o meu irmão mais velho que anda comigo, que é Jesus Cristo, vive em mim. E porque Ele vive em mim, isso tudo é capaz de acontecer. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. A conversão dá alívio. Porque muda o seu estado de condenado para reconciliado. Muda o seu estado de morto para vivo. Mas é só o aprender de mim que dá verdadeira transformação e gera descanso. Quando você vem a Jesus, o seu casamento que estava completamente acabado, ele tem os primeiros socorros. Vinde a mim. Mas quando você começa a aprender de mim, diz Jesus, esse casamento que antes estava acabado e que teve os primeiros socorros na conversão, agora começa a aprender princípios para que ele seja restaurado, transformado e liberto. Quando você vem para Jesus, o vinde a mim te confere perdão de pecados. O aprendei de mim te dá vitória sobre o pecado. O vinde a mim, querido, faz com que você receba o alívio, os primeiros socorros para a tua vida. Mas é só o aprendei de mim que dá verdadeiro descanso para a nossa alma. E não tem como você vir a Jesus sem aprender dele. Se você veio para Jesus e não aprendeu dele, tem alguma coisa errada. E eu fico olhando para algumas pessoas e dizendo, Senhor, é o Senhor quem tem que ensinar. Eu não posso. Porque é o Senhor que diz, tomai sobre vós o meu jugo. Então a gente toma o jugo de Jesus e vamos aprendendo dele. E a gente ouve a palavra do Senhor que diz assim, porque o meu jugo é leve, é suave, e o meu fardo é leve. Na maioria das vezes eu fico imaginando que a gente está puxando o arado
Na verdade, o irmão mais velho, ele toma o peso da canga toda sobre ele. E a gente fica reclamando, mas está difícil demais. A vida cristã é muito difícil. Jesus já está carregando o peso inteiro, já carregou na cruz o peso inteiro e a gente está reclamando. Meu irmão, tem gente que diz, a vida cristã é difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, difícil é viver sem Cristo. Isso é difícil. A vida cristã não é difícil. A vida cristã é uma caminhada ao lado de Jesus, onde bagagens precisam ser deixadas. Não é isso que a Bíblia diz, que a porta é estreita? Você passa por uma porta estreita, de mão dada com alguém. Você está do lado da pessoa, você está de mão dada, a porta é estreita, tem como passar de dois? Não tem, não tem. Por isso, o fato do seu pai ser crente, não te confere salvação. Essa é uma experiência pessoal. Vinde a mim. Tem jeito de você passar com um monte de mala? Não dá. A porta é estreita, você precisa deixar bagagens. Você precisa abandonar algumas coisas que não podem entrar por esse caminho. Ele diz, pode deixar, isso aí não vai entrar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vamos ficar de pé, queridos? Não há conversão, não há vinde a mim, sem discipulado, sem aprender de mim. Mas nesta noite o Senhor nos falou sobre esse convite irresistível. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se hoje, neste lugar, Jesus falou ao seu coração, hoje é o dia da sua salvação. Porque você teve a revelação do Pai, porque Jesus quis que você a tivesse. Então esse convite é irresistível. E Jesus diz para você, vinde a mim. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Você que tentou religiões e mais religiões e não deu certo, não trouxe alívio para o seu coração, vinde a mim. Eu não sou uma religião, Jesus está dizendo para você nessa noite, eu não sou uma religião, eu sou uma pessoa, vinde a mim. Você que tentou regras de vida para viver bem, mas essas regras só te conferiram cansaço e sobrecarga. Você fez tudo certo, sou honesto, sou fiel, mas ainda assim tem um vazio dentro de mim. Deixa eu te dizer, se você está cansado e sobrecarregado, Jesus diz, vinde a mim, eu sou o teu alívio, eu sou o único que pode te tirar desse vazio existencial para começar a habitar em você e ser tudo em você. Se você está ouvindo nesta noite o convite irresistível de Jesus dizendo, vinde a mim, agora é a hora dos primeiros socorros de Jesus na sua vida. Mas depois um mundo novo vai se abrir para você e você vai aprender coisas tão extraordinárias que vão revolucionar a sua vida, vão revolucionar a sua família, vão revolucionar o seu trabalho. Não é que você vai deixar de ter dificuldade, não. Mas você vai receber a presença daquele que é tudo em todos, que creem nele. E isso gera uma plenitude na alma, que nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. É essa plenitude que você precisa. O que você precisa não é sair da dificuldade financeira. O que você precisa não é apenas ter o seu casamento restaurado. Tudo isso pode acontecer. Mas o que você mais precisa é de Jesus vivendo em você. Porque então você aprenderá a viver contente, sem esse vazio existencial, em toda e qualquer situação, seja na situação de escassez ou de fartura, seja na perseguição ou na prosperidade, você aprenderá a viver contente.
Se você quer responder a esse convite irresistível de Jesus, para que Ele viva plenamente em você e você tenha plenitude de vida e o vazio seja preenchido, eu quero te dar a oportunidade de responder de maneira positiva a isso. Saia do seu lugar, venha aqui e entregue a sua vida a Jesus. Essa é a hora. Entregue a sua vida a Cristo. E se o convite irresistível de Jesus foi ao seu coração, não titubeie. Deixe a vergonha e vem aqui. Porque hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua salvação. Eu queria que os irmãos que estão aí nos bancos, que você pudesse vir aqui e acompanhar alguém. Que ninguém ficasse sozinho. Vem aqui, se você conhece esses irmãos que estão aqui à frente ou não, vem à frente, acompanhe alguém, ore por ele agora. Em nome de Jesus, ore por essa pessoa. Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Porque esse convite é o convite irresistível da palavra de Deus ao seu coração, dizendo: vinde a mim. Tem pessoas sozinhas aqui, venha, venha. Tem alguém sozinho aqui? Não tem problema se for mais de uma pessoa. Pode orar de 2 em 2, não tem problema. Senhor, que grande festa, que grande celebração, Senhor, nós temos no céu. Porque este é o dia da salvação, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Só o teu nome, Senhor. Só o teu nome. Só ao teu nome a honra, a glória, o louvor e a adoração. Seja bendito, seja exaltado. Recebe agora, Senhor, essas vidas. Escreve esses nomes no livro da vida, Senhor. E que a tinta seja o teu próprio sangue. Porque aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, com o sangue do Cordeiro, não há borracha que possa apagar. Ninguém pode apagar esse nome ou riscá-lo, porque ele está ali gravado para a eternidade. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, toma agora estas vidas nas tuas mãos, e que toda a glória, que toda a honra seja dada ao Senhor, seja dada ao nome de Jesus. Eu abençoo cada família aqui agora, Senhor. Cada casa, cada lar. Eu peço que estas famílias sejam, Senhor, abençoadas por Ti, agraciadas com a alegria do Senhor. Casamentos que terão os primeiros socorros agora, em nome de Jesus. Vidas, ó Deus, que estavam vivendo no vazio e depressão, serão erguidas agora em nome de Jesus. E que, ó Deus, o alívio do Senhor venha, porque sairão da morte para a vida, aleluia. E nenhuma condenação haverá sobre estas vidas. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia. E que agora, Senhor, a partir desta noite, comece o aprender de mim. Que eles começam a aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. E que eles saibam que essa caminhada ao lado do irmão mais velho Jesus vai demorar até a eternidade. Porque lá nós vamos viver unidos a Ele para sempre. Aleluia. Nos ensina mais sobre o Senhor, Pai. Nós te pedimos, em nome de Cristo e para a glória de Deus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Fique de pé. Receba o nosso carinho, um abraço desses irmãos, um abraço da igreja. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar. Pode se assentar. Nós vamos, nesse momento, participar da ceia do Senhor. Eu queria convidar os presbíteros, irmãos presbíteros presentes, e também
Queria convidar os presbíteros em disponibilidade que estão presentes, que pudessem nos ajudar, vem à frente. Todos os presbíteros também em disponibilidade, para que nos auxiliem agora na distribuição da ceia do Senhor. Irmãos, o momento da ceia tem o seu lugar, o seu momento no culto. E nós queremos participar, se Ele deixar. E Ele quer deixar. Porque Ele já chamou, vinde a mim. Amém? Você tem que participar sim, é Ele. Por isso que Ele é o dono dessa mesa. Claro que essa mesa que está aqui é da nossa igreja. Material. Mas o banquete oferecido é do Senhor Jesus Cristo. E Ele convida todos aqueles que estão em plena comunhão com Ele. Hoje de manhã eu disse o seguinte: quando a gente distribui o cálice, o pão, a gente percebe que algumas pessoas que são crentes, já têm uma longa caminhada com Jesus, de repente resolvem não tomar a ceia, o cálice e o pão. Eu fico perguntando, que pecado é esse, que problema é esse tão grande que Deus não possa perdoar, resolver e liberar e dar descanso, alívio para essa pessoa participar e ser alimentado espiritualmente. Eu pergunto, você é maior que Deus para julgar o teu pecado, que aos teus olhos é impossível de ser perdoado? Deus é que perdoa pecados. Entenda, confesse o seu pecado e participe desse momento. Não julgue você isso apenas e fique sem tomar. Participe pela fé. Só lembrando, irmãos, que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Não há nenhuma transformação aqui. O que existe aqui na mesa, no nosso meio, como o pastor falou hoje, que faz toda a diferença é a presença do Senhor Jesus Cristo. Isso faz a diferença. É a presença espiritual, a presença real dele. Ele está no nosso meio. É isso que faz a diferença. Nós faremos aquilo que ele pediu, que ele instituiu. Por isso é um sacramento. Nós vamos obedecer a isso. Então você vai ficar em pé agora. E você precisa saber que esse momento é um momento, sim, especial. Eu gostaria que nosso irmão Rafael, presbítero, fizesse uma oração de consagração dos elementos ao Senhor. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque o Seu nome é sobre todo nome e não existe mais ninguém, ó Deus, que é igual ao Senhor, Pai. Obrigado pela salvação, Senhor, que o Senhor nos ofereceu, Pai, e a salvação nos basta, Senhor. A alegria de estar com o Senhor, Deus, é maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por essa mesa, Senhor, por esses elementos, Senhor, que nós colocamos diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha, Deus, assim como o Senhor já realizou essa noite aqui, Deus, trazer salvação sobre esse local, Pai. Que mais pessoas venham conhecer ao Senhor, ó Deus, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, ó Deus, de vida, dessa caminhada maravilhosa que é estar com o Senhor, Deus. Faça que nós aprendamos do Senhor, Pai, a cada dia, e que o nosso coração, Senhor, seja grato ao Senhor todos os dias, Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, tendo pegado o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Porque todas as vezes que beberdes o cálice e comerdes o pão, duas coisas vão acontecer: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte que nos salvou e a esperança de que ele vai voltar. Ele está voltando, amém? Essa é a nossa esperança. Estou cheio de bicho aqui.
À medida que os nossos irmãos presbíteros estiverem passando, você vai pegar seu cálice, seu pão, segurar, até que todos nós juntos comamos e bebamos. E à medida que nós estamos cantando também. Amém? De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar.
Alguém foi omitido na distribuição do cálice? Por gentileza, levante sua mão. Enfim, irmãos, quando nós comemos em casa, a gente não pede licença para o pão. Olha, pão, eu vou comer você agora. Né? A gente vai comendo. Automaticamente a gente também entende que o corpo mesmo vai fazendo a digestão. Na ceia não pode ser assim, não. Tem um ingrediente que não pode faltar. E que é determinante para que isso nos alimente espiritualmente. É a fé. É pela fé que nós fazemos isso. É pela fé que nós temos a certeza de que seremos alimentados espiritualmente. Amém? Tem que ser pela fé. Não pode ser de qualquer jeito. Nós comeremos o pão agora todos juntos. Depois a gente vai trocar o nosso cálice com o nosso irmão. Depois você vai esperar e todos nós beberemos juntos. Amém? Vamos todos comer o pão. Você pode trocar agora o cálice com o seu irmão. Vamos todos. Pedir ao nosso presbítero Marcelo que faça uma oração de agradecimento a Deus por esse banquete. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, porque a Tua graça tem bastado em nossas vidas. Se estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor, ó Deus, derramou o Seu amor, a Sua misericórdia e a Sua grandeza, ó Pai amado, o Seu poder sobre nós. Te louvamos, ó Deus, pela vida, ó Pai. Obrigado, Pai amado, por esse privilégio, ó Deus. O privilégio de um dia ter conhecido a Ti, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos guardado, ó Pai. Nada tem nos faltado, meu Deus, porque o Teu amor, ó Pai, tem nos alcançado. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelos nossos familiares, ó Pai. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Deus, pelo pão que o Senhor coloca na mesa. Obrigado, ó Pai, pelo trabalho de amanhã, meu Deus, pela semana, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque temos a certeza que o Senhor já vai aplanando nossos caminhos e cuidando de cada passo que nós dermos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos irmãos, porque a Tua palavra nos garante, ó Pai Celestial, quão amável e quão gostoso é que os irmãos vivem em comunhão. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite festiva. Muitas coisas foram realizadas neste culto, na Tua festa hoje. E o autor de tudo isso é o Senhor. E sempre será o Senhor. Nós somos convidados, estamos aqui para prestigiá-lo e devolver toda a honra, todo o louvor, todos os aplausos são teus e sempre será teu, Deus. Nós estamos aqui para irmos embora agora também na paz do Senhor, autorizados pelo Senhor para testemunharmos aí fora aquilo que ouvimos nessa noite. Autorizados assim pelo Senhor, nós iremos embora em paz, cobertos pelo Teu sangue, amparados pelos Teus anjos, certos de que o Senhor está no controle. Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana diferente porque estamos obedecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais o Teu Evangelho. Que possamos ser testemunhos dos nossos trabalhos, na faculdade, em casa, com os nossos vizinhos, na rua, na padaria, no açougue, onde nós estivermos, Pai. Queremos testemunhar a salvação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Leva-nos em paz para nossas casas. Cuida de nós, Pai. E nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor, Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a presença do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome do Senhor Jesus.